Então, Anitta, no currículo do senhor Nivelson da Costa Garcia. Ele é contador, auditor interno, pós-graduado em controladoria. Nivelson da Costa Garcia é também especialista em tributos federais. Ele é conselheiro do CRES, Conselho Regional conselheiro CRC, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. É membro ainda da 2ª Câmara do Tribunal Regional de Ética e Disciplina do CRC São Paulo, bem como integra a Comissão de Educação Continuada do Conselho. Também é membro do Conselho de Administração do Grupo AB de Sistema, do Conselho de Administração do Instituto Habilis e do Conselho Fiscal do Sindicato dos Agentes Comunitários da Saúde do Estado de São Paulo. É sócio-diretor operacional da Delta Brasil Contabilidade e Auditoria e da Quen Auditores. Também atua como controller em empresas de construção civil e metalurgia, além de realizar inúmeras palestras em faculdades e em contabilidade. Bom, nessa noite do ciclo do palestrante, o seu livro vai falar sobre planejamento tributário para 2005, aos corretores, para a atividade imobiliária e aos demais. Boa noite a todos. Na verdade, em 2005, porque quando eu comecei fazendo essa palestra no CRES, nós estávamos em dezembro. Agora eu recomendo que seja para 2006, porque 2005 planejar já foi. Só aguardar um pouquinho aqui o sinal da TV Globo, para que a gente possa começar. Primeiro eu gostaria de dizer, enquanto vocês estão aqui apontando, eu não conhecia Sorocaba, conhecia só de passagem, ainda no interior, de Bauru, e achei a cidade muito bonita. Vocês estão de parabéns pela cidade. Até me perdi um pouco, mas consegui chegar aqui em tempo, que a gente tem que vir cedo. E parabéns pela cidade, ela é muito bonita. Bom, eu vou falar hoje de um tema, depois de se falar de financiamento, eu particularmente fui usuário, já consegui quitar o meu imóvel, eu fui usuário aqui do sistema de um financiamento habitacional do Banco Real. Sou cliente, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada para isso. Eu sou cliente, minha empresa é cliente do Banco Real lá de São Paulo, e eu precisei utilizei alguns anos atrás, consegui até antecipar, então já não devo mais, mas foi muito útil naquele momento. Como? Você quer vender? Pode ser. Na verdade, toda a gente vende. Bom, mas eu vou falar hoje sobre planejamento tributário. Nós vivemos num país, enquanto ele está liberando aqui, nós vivemos num país onde o que mais se produz é imposto. 40%, 38%, 39%, varia a fonte, mas entre 37% e 40% do que se produz aqui tem o nome de imposto. Então, qualquer coisa que nós consigamos legalmente economizar é algo extremamente válido. Portanto, falar em planejamento tributário é algo que sempre é momento, não só para 2005, mas para 2006 e sempre, nunca vai ser fora do tempo. Então vamos lá. Planejar é muito importante. Eu pediria, me desculpe, eu pediria que todos ficassem em pé um minuto. Olhando essas figuras, eu gostaria que nesse momento que você escolhesse mentalmente a cor e o formato que mais agrada a você. E sentasse agora quem se identifica com o retângulo amarelo. Pode sentar, por favor. Só quem se identifica com o retângulo amarelo. Quem sentou são pessoas que têm um raciocínio lógico e são muito conservadoras. Você sentou agora, tem que ter sentado antes, e depois ele é fácil.
Você é uma pessoa que tem um raciocínio lógico, é alguém que é conservador ou é mais arrojado? Como é que é o seu perfil? Bate com isso? Mais ou menos. Ok. Sente-se agora, então, quem se identifica com o triângulo alaranjado. São pessoas versáteis que têm sempre inúmeras alternativas. Fernanda, bate. Sente-se agora quem se identifica com o hexágono cinza escuro, grafite. Ninguém. Seriam pessoas determinadas e perspicazes. Então, todos os que ficaram em pé, os quais eu também me incluo, nos identificamos com o círculo azul. Portanto, somos pessoas que só pensamos em sexo e diversão. Percebam que eu fico em pé até o final da palestra. Não sei porquê, mas fico em pé até o final da palestra. Planejamento tributário. O que é planejamento tributário? Conceitualmente, é um estudo onde você conhece o imposto, conhece a sua operação e faz o possível para pagar legalmente o mínimo possível. Isso é perfeitamente lícito. Então, como é que nós podemos reduzir? Existem inúmeras formas de legalmente reduzir isso e baixar o nosso custo. Normalmente, o planejamento tributário, ele tem que nascer antes do fato gerador. Se ele nascer depois, ele não é mais planejamento, é evasão fiscal. Porque você tenta dar uma roupagem diferente daquele fato. Você tenta camuflar. E quando você ilude, quando você simula, você pratica evasão fiscal. E evasão fiscal é crime, sujeito inclusive à detenção. Eu não conheço ninguém que tenha ido, a não ser o PC Farias, e não conheço nenhuma outra pessoa que tenha sido presa por causa disso. Mas é uma possibilidade. Então, planejar é o mais adequado. Num sistema tributário como o brasileiro, onde nós temos uma confusão enorme entre nomes, entre fatos geradores, entre bases de contribuição, vejam que o judiciário está apinhado de ações, então é muito fácil economizar legalmente. Precisa ter um trabalho muito intenso para que isso seja feito. Aqui, uma rápida pincelada na parte que trata do sistema tributário nacional na Constituição. Então, tem lá os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios, as contribuições sociais e as contribuições de intervenção no domínio econômico. Na nossa Constituição, esse é o capítulo que cria os impostos. É lá que começa o nosso martírio, é lá que começa o nosso sofrimento. O governo, a legislação toda, ela separa impostos e contribuições. Isso pertence a um grupo chamado tributo. Então, o tributo tem imposto, contribuições e taxas. Contribuições, elas normalmente são criadas e têm uma destinação vinculada a alguma coisa. Criou-se a CPMF, se vinculou à saúde, aquele recurso. Criou-se a CID, se vinculou à manutenção das estradas. Vejam que nem as estradas estão boas e nem a saúde está boa. Mas a contribuição, ela tem a aplicação do recurso obrigatoriamente vinculado a algum tipo de investimento do governo. As empresas pagam aqui, entre outras, a contribuição social sobre o lucro, pagam o COFINS, que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social, o PIS, Programa de Integração Social, e pagam também a contribuição previdenciária sobre a mão de obra. Um outro ponto que diverge e diferencia entre os impostos e as contribuições é que os impostos, quando eles são criados, eles só podem começar a ser cobrados a partir do exercício seguinte, a partir do ano seguinte à publicação da lei. Um imposto criado em 2005 só poderá ser cobrado a partir de 2006. A contribuição não. Ela pode ser cobrada 3 meses, 90 dias após ser criada. Ou seja,
uma contribuição criada em maio poderá ser cobrada daqui a 3 meses. Ou seja, em 1º de setembro, o governo poderá cobrar aquele tipo de prestação dos contribuintes brasileiros. Então, a contribuição, ela vale a partir de 90 dias e tem uma aplicação vinculada. Os impostos, eles valem no ano seguinte e não tem aplicação vinculada, eles estão livres. Então, o que o governo faz? Sorrateiramente, se em dezembro ele precisa aumento de arrecadação no ano seguinte, ele cria um imposto, porque vale no dia 1º de janeiro. Se em março ele precisa de dinheiro naquele próprio ano, para ele não ficar esperando o ano seguinte, ele vai criar uma contribuição. Para alguns podem se lembrar que a CPMF, hoje contribuição, quando ela nasceu IPMF, que era Imposto Provisório de Movimentações Financeiras. Porque nós estávamos num momento onde o imposto entraria em vigor logo em seguida e a contribuição teria uma demora maior. Quando voltou o CPMF, foi o raciocínio inverso. No item impostos, as empresas pagam basicamente imposto de renda da pessoa jurídica e também da pessoa física, imposto de transmissão de causa-mortes e doações, que é o imposto estadual, o ITBI, imposto de transmissão de bens intervivos, e o ISS, QN, alguns municípios, ou ISS, como é mais comum em outros municípios, que incidem sobre a prestação de serviço. O legislador, nós vamos separar aqui a nossa palestra. Se alguém tiver alguma dúvida, pode, durante aqui, acho que é melhor que a gente faça um debate do que fique aqui só falando. Então, se nós fizermos o debate, certamente fica muito mais rico. E daqui a alguns momentos, nós vamos entrar num tema que certamente esquenta um pouquinho mais o debate. Embora o Harley, ele tenha falado que eu tenho 1 hora cronometrada. Não, que isso. Quando eu saí de São Paulo, me disseram que eu tinha das 19 às 22, então vou ter que juntar em 1 hora, porque tinha 3 para falar, mas tudo bem. Então, no Brasil, nós podemos tributar as empresas de 2 formas: lucro real e lucro presumido. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o lucro real, um pouquinho sobre o lucro presumido, e depois vamos falar da pessoa física. Como é que é a tributação da pessoa física? A gente vai estar abordando prestação de serviços e também, como na atividade de vocês é muito comum, a própria construção, a incorporação imobiliária, a tratativa de quem é o dono do empreendimento. Então nós vamos começar falando do lucro real. Lucro real. O que é o lucro real? Nós pegamos todas as receitas, tudo que a empresa teoricamente tem direito a receber, não precisa nem ter recebido, é receita, e comparamos com as despesas ocorridas naquele mesmo período. Vendeu 100, gastou para vender 80, lucro 20. Isso é o lucro real. Sobre esse lucro real, vai ter a incidência de alguns impostos. Então, uma empresa que está no lucro real, ela paga sobre o lucro final 15% de imposto de renda. Se esse lucro for superior a 240 mil no ano, ela vai pagar mais 10% de imposto de renda. Já dá 25%. Contribuição social sobre o lucro, 9% sobre o mesmo lucro. Fazendo a soma, já chegou nos 34%. Além disso, sobre aquele 100 que nós falamos que ela teria faturado, ela paga 7,6% de COFINS e mais 1,65% de PIS. Isso aqui dá uma carga brutal, uma carga elevada, e a gente vai ver, porque nós fazemos algumas simulações para que isso fique mais claro. Então aqui é para que você entenda a base. Uma empresa que está no lucro real, ela tem as suas receitas, são tributadas. Vou dar um exemplo do que é a competência. O aluguel do mês de maio. Uma empresa que tem imóveis alugados, ou uma empresa que tenha prestado serviços em maio, independente dela ter recebido ou não, no mês de maio, porque ela só vai receber aqui em junho,
ou julho, ou agosto, ou setembro, ou talvez não receba, para fins fiscais, ela tem que tributar aquilo em maio, tendo ou não recebido. Tendo ou não recebido. Da mesma forma que as despesas que ela tem, independente dela ter pago ou não, também é abatido do lucro naquele mesmo momento, ou seja, vale a competência, o momento em que a coisa ocorreu. Uma empresa no lucro real que também tenha unidades imobiliárias, que venda unidades imobiliárias, no caso desta contabilidade, uma empresa que preste serviços e que também tenha unidades imobiliárias. As unidades imobiliárias são reconhecidas, ou seja, vão para receitas, não no momento em que são vendidas, e sim no momento em que são recebidas. Isso vale exclusivamente para unidades imobiliárias. As demais receitas serão tributadas pela competência. Do lucro presumido, o que é o lucro presumido? Há uma legislação que trata do imposto de renda que diz o seguinte: uma empresa que preste serviços, para cada R$100 que ela vende, 32 é lucro. Ela tem um lucro de R$32 para cada 100 que ela vende. Uma empresa que venda unidades imobiliárias, ela, para cada R$100 que ela vende, R$8 é lucro. Ou seja, de cada apartamento, de cada imóvel vendido, R$8 a Receita Federal estima, presume que é o lucro de uma empresa tributada no lucro presumido. Nesse caso, não está preocupada se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. O lucro pode ser maior ou menor. O que importa é a presunção que a Receita Federal criou para você. Neste caso, a alíquota do imposto de renda e da contribuição é igual. 15 mais 10 e a contribuição 9. Só que vejam o COFINS e o PIS, que sai de 7,6 para 3. O COFINS. E o PIS sai de 1,65 para 0,65. Uma outra diferença entre o lucro presumido e o lucro real é que aqui, os aluguéis, por exemplo, recebidos, eles são reconhecidos por competência. As unidades vendidas também são reconhecidas pelo pagamento. Só que, alternativamente, neste caso, a empresa pode optar, ao invés de ser tributada pela competência, optar pelo regime de caixa. Ou seja, ela vai tributar quando receber, diferente do lucro real, onde ocorreu o fato gerador, ocorreu a competência, ela deve, independente de ter recebido ou não. Aqui no lucro presumido, alternativamente para a empresa, não pelo fisco, você pode escolher o momento de tributar, ou o momento do recebimento, ou o momento da competência. Fiz aqui uma simulação, onde isso que nós falamos está materializado. Não se preocupem muito com essas contas, não se preocupem muito com esses números. Por quê? A melhor pessoa que vai auxiliá-los é certamente o seu contador. Ele tem condição, ele tem capacidade de auxiliar você a definir qual é a melhor estratégia para a sua empresa. Qual é a melhor estratégia, se é pessoa física ou pessoa jurídica. Isso ele vai poder te auxiliar. Nós vamos aqui fazer alguns comentários, porque a gente faz 4 simulações. Essa empresa é exatamente igual a essa, é a mesma empresa. A comparação é que na primeira ela foi tributada pelo lucro real e na segunda pelo lucro presumido. Se nós formos aqui a última linha, nós vemos que o lucro presumido para esta empresa custaria R$60 mil a menos. Teria sido uma alternativa extremamente vantajosa para ela. Neste mesmo desenho, vejam que a mesma empresa ela tem a mesma receita de aluguéis, a mesma receita de unidades vendidas, o mesmo desenho, e o que muda é exclusivamente a parte tributária. Nós temos aqui uma sensível redução no PIS e COFINS e também uma pequena redução na contribuição social e no imposto de renda. Então, para que vocês não saiam com a ideia de que eu falei que o lucro presumido é a melhor alternativa, porque eu não falei isso e não é verdade,
Quantos aqui têm empresas imobiliárias? O restante deve atuar como pessoa física. Nós também vamos comparar com a pessoa física para ver se é o momento de constituir uma sociedade ou se a sociedade é o momento de voltar para a pessoa física. Nós temos uma outra simulação, só que nesse caso não tem as unidades imobiliárias, ou seja, é uma corretora, uma empresa de corretagem só, não vende imóveis, com uma receita de 120 mil no ano, ela teria tido uma economia de R$ 13.300. E se nós olharmos aqui, é uma diferença de 11%. É uma diferença muito representativa numa situação e na outra. Vejam que a mesma empresa, o lucro presumido, 70 mil de lucro para 120 mil de receita. A outra, o lucro real, 120 para 57. E mais um exemplo, eu falei que o lucro presumido pode ser melhor. Como é que é tributada a sua empresa? A sua? Lucro real. Talvez seja a melhor alternativa. Se você teve o cuidado de fazer a simulação certa, se o seu contador fez a simulação certa, o lucro real pode ser a melhor alternativa. Temos aqui um outro exemplo, também utilizando os mesmos números com pequenas modificações. O meu objetivo não é ensiná-los a fazer cálculos de tributos, mas de chamar a atenção para que vocês sentem com os seus contadores e conversem e peçam para que ele simule qual seria a situação no lucro real e qual seria a situação no lucro presumido, para fazer a escolha certa, a escolha mais adequada, aquela que vai te dar uma economia. Porque qualquer economia onde 40% do que se produz é imposto é extremamente significativa. Um outro exemplo, para não dizer que o lucro presumido é sempre melhor, uma empresa que tem o mesmo perfil de receita, 120 milhões e 200, porque ela teve uma pequena mudança nos custos, o lucro presumido foi pior. O lucro real está melhor nessa situação. Você, quando optou pelo lucro real, fez algum tipo de simulação ou optou pela... Era presumido para o lucro real. Mas você mudou à toa ou fez alguma simulação sobre isso? Era vantajoso na ocasião, Era vantajoso. Mas a alíquota do COFINS, se não me engano, era menor, houve um aumento, né? Sim. Há quantos anos você mudou? Eu acho que foi já uns 3, 4 anos. A mudança do COFINS e do PIS foi em 2003 e 2004. Eu acho que foi essa. Então, o que é importante aqui, o que eu quero chamar a atenção de vocês, é que vocês precisam cobrar de quem presta o serviço para você uma simulação de qual é a melhor alternativa. Como é que é feita essa simulação? Primeiro, pegando o passado, o que aconteceu no passado. Só que também nós temos que olhar o futuro. Por quê? A tua empresa pode, no ano passado, ter dado um resultado estupendo, que não vai se repetir este ano. Ou pode ter dado um resultado péssimo, e este ano vai se reverter. Então você precisa tê-lo para saber do passado, mas você tem informações na sua cabeça que é o que deve acontecer. Você pode ir do lucro presumido para o lucro real a qualquer tempo, de qualquer forma, uma vez por ano. Então a escolha é definitiva para aquele ano. É como aquela brincadeira, pegou, grudou. Se você fez a escolha errada, você vai pagar, pode pagar muito mais ao final daquele exercício. E aqui um outro exercício com 120 mil reais, só de receita, onde o lucro presumido voltou a ser melhor. Hoje, quase como uma regra geral, mas isso não pode ser uma regra, com o aumento brutal do PIS e da COFINS, o lucro presumido para as empresas prestadoras de serviço é a melhor alternativa, como regra geral. Mas cada situação pode dar um resultado totalmente diferente. Então é importante que você interaja muito bem com o teu profissional de contabilidade para que ele te auxilie a tomar a decisão mais acertada. Vejam aqui que para quem teve 120 mil de receita, só na parte tributária ele pode amargar aqui 9 mil de despesa a mais. 120 mil de receita para 9 mil de despesa a mais é um número extremamente significativo.
Nós vimos exemplo aqui de 14 mil, de 15 mil. Ao longo de um ano, ao longo de 2, de 3, de 4 anos, é uma casa. Você pode estar usando isso para pagar o financiamento que tomou no Banco Real. Com certeza, só com economia você paga o financiamento lá. E isso você pode fazer na tua empresa. Você deve fazer. E você deve cobrar do teu contabilista, do teu contador, para que ele te auxilie nessa definição. Então, só falando aqui novamente. Lucro presumido. Há um ato que diz: para cada R$100 vendidos na prestação de serviço, R$32 é o lucro. Então, serviços, comissões, aluguéis, 32% é lucro. Sobre aqueles 32 se aplica os 15% de imposto, que daria numa conta direta 4,8 do recebimento. 100, 32 é lucro, 15% dá 4,8. No caso da venda de unidades imobiliárias, para quando vocês estiverem assessorando esse tipo de empreendimento, ou se tiverem as próprias unidades, o lucro presumido é 8% do recebimento. Vendeu 100, 8 é lucro. Sobre os 8 de lucro aplica 15%, e você vai ter 1,2 em média de imposto de renda sobre o lucro quando você opta pelo lucro presumido. Quando você faz a opção de lucro real ou lucro presumido? Você vai fazer a opção quando pagar a primeira parcela de imposto de renda daquele ano. Você paga a primeira parcela de imposto de renda em abril. Então, o momento de você fazer essa simulação é antes de abril. O ideal é que você fizesse antes de janeiro. Mas, se você fizer antes de janeiro, escolher, vai naquele caminho, até março, você pode calibrar para ver se a coisa está indo certo ou errada. E quando você fizer o primeiro pagamento, que é em 30 de abril, aí você escolheu a sua forma, lucro real ou lucro presumido. Só vai poder mudar no ano seguinte. Em abril do ano seguinte, você pode mudar de real ou para presumido. No teu caso, se você já pagou, se não atrasou, não pagou? Então, se você já pagou, então veja, você está no real até o fim do ano. Não estou dizendo aqui que é o melhor ou é pior. A tua realidade eu não conheço. Quem conhece a tua realidade é você, quem conhece a tua realidade é o teu contabilista. Alguém dos outros que tem empresa aqui, como é que está sendo tributada? Presumido. Tem mais alguém que está no lucro real aqui, que tem empresa? Você fez a simulação ou fez a simulação? Era mais vantajoso? Nós fizemos algumas jogadas baixa de receita e aumento de despesa. Essa baixa de receita é verdadeira ou é... Não, ok. Então, por isso que eu falo, porque se essa baixa de receita for só para o fisco ver, só para o inglês ver, aí você cai na evasão fiscal. Nós distribuímos uma receita numa outra empresa que faz parte do grupo. Perfeito, perfeito. Se você fez o desenho correto, você pode estar fazendo. E essa outra empresa está no real ou no presumido? Não precisa dizer. Está no simples. Aí você pode ter problema. Já que ele falou do simples, obrigado, mas você fez a escada perfeita para o que eu ia falar aqui. Não estava previsto, mas eu vi, sem querer eu falei com a pessoa certa, que era do lucro real, a pessoa certa do simples. Não está combinado, eu não os conheci antes de agora. O simples seria muito bom se fosse simples. Primeiro, ele não é simples, ele é um tanto quanto complicado. Mas o que é o simples? É uma sistemática que nasceu em 97. Para quê? Para que fizesse com que as pequenas empresas tivessem uma tratativa tributária muito simples, como dizia o nome. Mas a primeira coisa que ela fez, ela excluiu todos os serviços de natureza profissional não podem estar no simples. Não pode. Prestou serviço de natureza profissional não pode estar no simples. E assemelhados. Nós tivemos aí no finalzinho do ano passado, a Receita Federal excluiu 80 mil pequenas oficinas mecânicas do simples. Por quê? Mecânico é assemelhado a engenheiro mecânico. Quem tem uma pequena atividade que seja assemelhada a uma outra não pode estar no simples. Corretor
Não pode, porque nem é semelhado, está escrito que não pode. Não sei o que é o objeto dessa empresa, mas toma cuidado, porque amanhã ou depois a Receita hoje dispõe de inúmeros recursos para fiscalizar de longe. Você quer falar? Aí pode. Então, quando veio a 9317, que tirou as nossas empresas do simples, contador, médico, advogado, dentista, economista, administrador, não podem estar no simples. Ela permitiu que entrasse no simples quem faturasse até 1.200.000 ao ano e tem uma carga tributária que vai de 3 a 13,65. Se nós olharmos só o COFINS, ele começa no lucro real a 7,6. É o dobro da mínima no simples. Só que isso aqui nós não podemos fazer. As nossas empresas, salvas, fizeram alguma coisa. Talvez ele tenha feito um bom planejamento tributário. Se tiver validade, isso está perfeito. Você talvez tenha conseguido achar uma saída muito boa. Então, foram excluídos os nossos trabalhos. O artigo 9, quando ele coloca lá no inciso 13, ele diz textualmente que preste serviços profissionais de corretor, representante, e aí ele coloca todas as outras profissões que ele vai colocando. Mas veja que corretor é o primeiro item. Nós estamos fora do simples. Se as nossas empresas pudessem estar no simples, eu acho que parou de funcionar. Se as nossas empresas pudessem estar no simples, certamente teríamos um resultado muito mais interessante. Infelizmente, não podemos. Vou fazer uma comparação. Nós falamos de pessoa jurídica, mas aqui a grande maioria do auditório é pessoa física. Como é que seria isso na pessoa física? Aluguéis, comissões, corretagens, salários, qualquer coisa que seja equivalente, honorários, depende do nome, ele vai pagar imposto de renda sujeito à tabela progressiva, que hoje o piso é R$ 1.164. Então, abaixo disso não tem retenção, abaixo disso você também não tem que fazer pagamento, mas acima disso você vai aplicar a tabela. Quando você recebe aluguéis, comissões, corretagens e salários de pessoa jurídica, quando uma pessoa jurídica está pagando você, ela poderá fazer a retenção na fonte daquele valor. Se uma pessoa jurídica paga R$ 2.000 de honorários, R$ 2.000 de comissões, R$ 2.000 de aluguéis para você, ela vai aplicar isso na tabela e vai dar um imposto de aproximadamente R$ 100 retido. Você vai receber 1.900. Quando você recebe de pessoa física, você, recebedor, é obrigado a pagar o carnê-leão. Ou seja, quem recebe vários aluguéis de pessoa física, ele mensalmente, no mês seguinte ao que ele recebe, só vale para vocês que fazem administração de aluguéis e que muitas vezes cuidam do pagamento por conta do seu cliente, isso é muito comum, vocês juntam todos aqueles recebimentos de pessoas físicas, fazem o cálculo e fazem o auto-recolhimento. Das pessoas jurídicas, ela vem retida, você não precisa fazer. E da pessoa física você faz o carnê-leão. Se você quiser evitar surpresa em abril do ano seguinte, você pode opcionalmente fazer um mensalão. Alguém faz o mensalão aqui? Alguém lembra do que é o mensalão? Então, o mensalão é uma coisa que ninguém faz, como vocês mesmos perceberam, que era uma antecipação que você mesmo fazia, como tinha rendimento de pessoa física, pessoa jurídica. Às vezes as jurídicas não atingiam o mínimo para retenção, mas quando somado, por exemplo, 10 aluguéis de R$ 1.000 não tem retenção, mas R$10.000 está sujeito a pagar pelo menos uns R$ 1.500 de imposto de renda. Então, para que ele não ficasse surpreso em abril tendo que pagar um valor muito elevado, você fazia uma antecipação espontânea. Imposto é terrível quando ele é imposto. Agora, imposto espontâneo é burrice. É burrice, por isso é que ninguém faz. Na verdade, eu conheci uma pessoa que fazia o mensalão.
Não, você paga o carnê-leão. Ah, sim. O carnê-leão não é facultativo, é obrigatório. O mensalão, ou seja, você junta toda a renda, bate o que foi retido e paga mais um pouco, antecipa. Isso ninguém faz. Eu conheci uma pessoa que fazia, morreu, deve ter morrido de desgosto, porque ele chegou na hora de fazer a declaração, ele viu que tinha pago tanto a mais, que ele recebia muitos valores de aluguéis, então ele está na malha fina, ele morreu faz 3 anos, está na malha fina até hoje. A viúva também já está quase falecendo, ele não tem herdeiros. Eu vou ver se eu consigo me candidatar para receber aquela restituição. É uma restituição bastante poupuda. Eu acho que vale a pena ficar na fila. Mas ninguém mais faz isso. E no caso da pessoa física, esse tipo de rendimento é sempre reconhecido, é sempre tributado quando você recebe. Se você, o teu inquilino ficou 6 meses sem te pagar, pagou numa vez só, soma tudo aquilo e tributa numa vez só. Então, pelo menos quando ele não paga, você não paga imposto também, já é uma vantagem. Mas quando ele paga tudo junto, você pega R$1.000 que não tem retenção, se ele pagar 6 meses juntos, dá 6.000, 6.000 já tem que fazer o recolhimento do carnê-leão. E pode ser que na hora da declaração de ajuste, você tenha que pedir de volta aquilo que você pagou antecipadamente. Prefiro parcelar para ele, né? Eu disse que parcela já. Mas é que se você não paga no carnê-leão, você vai pagar com multa e juros. Então esse você é obrigado. Mensalão não, mas o carnê-leão você é obrigado. Um outro ponto aqui, pelo menos, eu vejo que esse público aqui é bastante tranquilo, participa, mas não pergunta muito. Quando eu estudava, meus professores sempre diziam, quando ele perguntava se todo mundo entendeu, quando ninguém respondia nada, ele sempre dizia. Quando eu pergunto, ninguém fala nada, ou todo mundo sabe tudo, ou ninguém sabe nada. Em regra, ele acertava nas duas. Né? Mas a grande maioria não sabia. Mas eu acho que isso aqui, como é uma coisa que vocês vivenciam isso diariamente, isso aqui vocês tiram de letra, mas não se acanhem em perguntar qualquer coisa que tenha. Vamos falar de lucro imobiliário da pessoa física. Quando o teu cliente vende imóvel, o teu cliente vai pagar, ele está sujeito a pagar 15% sobre o ganho que ele obteve nesta venda. Um exemplo, um imóvel que ele tenha na declaração, que na declaração esteja lá relacionado a R$100.000, mas a valorização imobiliária ou qualquer outra coisa faz com que ele venda este imóvel por R$500.000. 500 mil valor de venda, 100 mil valor da declaração, lucro 400.000. Imposto de renda 15% sobre 400, R$60.000. Ah, mas o imóvel está 100 mil na declaração, mas o IPTU vale 300. Para esta tributação, vale o que está na declaração de imposto de renda do dono do imóvel. Se o mercado disser que vale 500, ele vendeu por 400, mas na declaração está 100, o lucro é 300. O lucro é o quanto vendeu com o quanto custava na declaração. Não tem como fazer diferente. Mas há uma possibilidade. Se esse teu cliente tiver nesta condição, ou seja, se nos últimos 5 anos ele não vendeu nenhum imóvel, nem permutou, porque a permuta é considerada para esse efeito como venda. Se este imóvel que ele está vendendo é o único imóvel que ele possua, e se o valor desta venda for até... Muito obrigado pela sua gentileza. Ele deu meu pensamento. E se esse imóvel for até R$440.000, esta venda não será tributada. Veja, para que você tenha a isenção, não basta ter uma das condições, precisa ter as 3 condições. Nenhum imóvel vendido nos últimos 5 anos, permuta é venda para esse efeito.
Se você vender esse apartamento que você comprou em Sorocaba por 60 mil, você vai pagar 15% de 10. Por quê? Nos últimos 5 você vendeu 1. Pô, mas ele é 60, é abaixo de 440. Sim. É o único possuído? Sim. Mas você vendeu outro nos últimos 5 anos? Sim. Então você não tem isenção. Tá? Então, você precisa ter as 3 condições. Pois não. Ele não raciocina esses 3. Tem que ter as 3 condições, não adianta ter 2 ou tem que ter as 3. Permuta e venda. Permuta e venda. Doação. Doação. A legislação está mancando. A legislação está mancando a doação. Mas você não doa o imóvel para um estranho. Está alterando já também. Como? Já está alterando também. A doação parece que vai... Não, a doação é tributada pelo ITCMD, nós estamos tratando aqui do imposto de renda. A doação será tributada por 4% pelo imposto de transmissão, causa mortes e doação. E doação, então ela vai ser tributada num outro imposto. Tá? Aqui nós estamos tratando especificamente do imposto de renda. Pois não. Mas isso não é só se ele tiver usado esse benefício que existe na lei de tributação? Se ele tiver usado... Se ele tiver usado o benefício. Por exemplo, se ele vendeu o imóvel, houve tributação e ele pagou. Ele pagou errado. Imóvel, houve o lucro e ele pagou. Vendeu um outro imóvel. Veja, a legislação ela não prevê o uso, ela prevê a condição. Você não pode ter vendido, ela não prevê de ter usado ou não o benefício da isenção. Ela não prevê. A lei não prevê. A lei é muito clara nesse ponto quando ela diz: será tributado como bem de capital todas as transações em 15%. A única exceção é quando é abaixo de 25 mil reais o valor de venda, que aí está isento. Esse está isento independente de qualquer condição. Porque o ganho de capital não é tributado nesse caso. O imóvel tem valorização. E se você for fazendo benfeitoria e for também atualizando a declaração? Se você tiver renda para justificar a benfeitoria, porque às vezes você não tem renda, você faz a benfeitoria com renda escusa, e aí se você declara na benfeitoria, declara a benfeitoria sem ter renda, eles te pegam antes. Tá? Mas a benfeitoria, ela agrega valor. Então ela aumenta o valor, consequentemente diminui o teu lucro lá na hora de vender. Tá? Então, aqui eu vou falar novamente, porque isso acho que é o mais importante. A legislação diz o seguinte: será isenta a venda do imóvel na seguinte condição: que ele seja abaixo de 440 mil reais, é o valor de venda. Valor de venda. Que nos últimos 5 anos não tenha ocorrido a venda de nenhum outro imóvel. Não diz benefício. Eu entendi até a sua lógica, mas não diz o benefício. Senão daria margem. Na hipótese dele, daria margem para a falcatrua. Eu vendo de 15 mais barato, paga o imposto para deixar o maior. Eu vendo de 15 e tributo. E o de 400 eu não para não tributar, para ter isenção. Não é esse o objetivo. A legislação é indúbio pro fisco. Indúbio pro coletividade, porque o fisco serve para dar todos os benefícios que nós temos: pagar corrupção a deputado, pagar viagem a presidente da Câmara e outras coisas nessa linha. Rondônia. Você não escolhe a ordem de venda do Sim, imóvel, né? exatamente. Você está vendendo mais caro ou mais barato, que ele está colocando. Mas justamente. É que dá uma premeditação. E nem sempre é venda. Mas ele sabe. Não, mas você não percebeu, se o cara pagou o tributo, pagou errado. Né? Só um outro aspecto. Tributação, isso. Ele pagou errado. Só um outro ponto. Se ele tem 2 imóveis, ele já perdeu o benefício. Se ele tem 2, se ele vendeu de 15 depois do de 500, ele já perdeu o benefício. Então ele já perdeu o benefício. Se ele realizou uma, morreu o assunto. Certo? Infelizmente é dessa forma. 15%. Benfeitorias, cuidado, porque às vezes você joga a benfeitoria e não tem renda. Seu imóvel vale 100, você coloca lá que teve uma benfeitoria de 50 mil, você pode lançar, não tem problema. Você tem 5 anos que o fisco pode pedir a comprovação. 5 anos. Passou os 5 anos, você pega, vai naquelas igrejas assim, mais afastadas, que normalmente fazem pelo menos uma vez por ano excursão até Aparecida. Passou os 5 anos, vai lá, reza, agradece a Deus de não ter ninguém ter pego nada. É o primeiro ponto. Segundo,
Se isso ainda acontecer, às vezes tem gente que fala, não, vou aumentar o valor do imóvel porque eu vou vender no ano seguinte. Às vezes você já até vendeu, né? Você entrega a declaração em abril, você pode ter vendido em fevereiro, março, ou até já está vendendo. Aí você aumenta na declaração. Aí você aumenta 100 mil no valor do imóvel e a tua renda foi 50. Aí é o milagre da multiplicação dos pães. Você tem que explicar também da mesma forma. Essa, não precisa nem esperar os 5 anos. Porque fez a conta, o computador faz a conta e diz, olha, esse cara tem alguma coisa lá que a gente precisa estudar. Ou ele é mágico, ou está pedindo empréstimo no Banco Real e o Banco Real está perdoando. Depois eu cobro meu cachê. E o recolhimento desses 15% que é o lucro, qual o prazo dele? O recolhimento desses 15% é no mês seguinte ao recebimento. Se você vendeu fracionado este imóvel, você também paga fracionado. Vamos dar um exemplo simplesinho aqui para a gente fazer conta. Embora eu sou contador, mas a gente usa calculadora, de cabeça eu sou ruim para chuchu. Um imóvel que vendeu por 300, que custa 100, lucro 200. 15% de 200 é o que você vai pagar 30 mil. Vamos supor que esses 200 você vai receber em 2 parcelas de 100. O seu imposto é 30 mil. Vai receber em 2 parcelas, vai pagar 2 parcelas de 15. Sempre o pagamento é no mês seguinte ao recebimento. Recebeu a primeira parcela em maio, paga a primeira parcela do ganho de capital em junho. Recebeu a segunda em junho, vai pagar a segunda em julho e final de história. A multa é 0,33% ao dia, limitado a 20%. 20% depois de 60 dias já dá 20%. Os juros é 1% mais Selic acumulada. Ou seja, se você ficar um ano sem pagar, daqui a um ano você vai estar devendo 150% do valor, 50% a mais do valor, 20 de multa e mais uns 20, Selic está 19,75, que aumentou ontem. Ontem ou hoje? Ontem, né? Aumentou ontem. Hoje aumentou de novo? Uma vez por mês já está bom para chuchu. Então, esse é o melhor lucro que tem daqueles. É o lucro do real, né? Não é o lucro real. Né? É o lucro do real? É, do real. Do Banco Real. Eu também achei que o lucro do Itaú. Pois não, primeiro aqui, pois não. E a BN, por exemplo, você tem X imóveis declarados. O ano passado ele estava com valor X, né? Esse ano você quer levar ele aproximando a um valor de mercado e sempre todo ano dando uma melhoria. Isso aí acredito que vai ajudar se amanhã depois você for vender esse imóvel ou terá algum problema. Bom, nesse caso são as duas coisas que eu falei anteriormente. Primeiro, você tem que ter renda para ir melhorando o custo dele, aumentando o custo. Você tem que ter renda. Segundo, se você tiver renda, você fica sujeito à comprovação dessa melhoria. Você tem que ter nota fiscal, pagamentos, você tem que ter tudo aí para comprovar. Se passou 5 anos, não aconteceu isso, já falei, pega aí, compra a passagem, vai ter aparecido. Esse imóvel, por exemplo, esse ano, fez mais de R$50 na declaração, eu acredito que o ano que vem poderia melhorar um pouquinho o valor do mercado dele, não teria que declarar o mesmo valor. É valor do custo, é valor do custo, é valor histórico. Só muda o valor do imóvel as benfeitorias feitas. Só. Você não pode valorizá-lo ao mercado. A última alternativa para você fazer isso foi em 1992 ou 93. Foi o último momento que se teve para trazer a valor do mercado. Aí se você me perguntar se eu acho que isso vai mudar algum dia, eu digo que não. Vai continuar do jeito que está. Por quê? Se o fisco permitir que você valorize, você está tendo um ganho. Então ele vai tributar agora. Se você quiser falar, não, eu quero valorizar, não tem problema. Você quer trazer o valor do seu imóvel ao valor de mercado. Ótimo, perfeito. Você vai tributar como ganho. Por quê? Você não gastou e ele está valendo mais. Então você vai tributar aquilo hoje como ganho. O imóvel continua na sua carteira de imóveis e você não vendeu. Mas vai pagar o imposto de renda. Bom. Não, eu estou vendo aonde queria chegar. Obrigado. Tá certo? Veja, talvez
Talvez ele tenha jogado com com a benfeitoria que você pode ter feito. Se a tua renda aceita essa benfeitoria, ótimo. Você só precisa esperar 5 anos aí para que não te cobre. Veja, agora, sendo muito honesto, eu acho que dificilmente, veja, se os valores forem pequenos, se os valores, dificilmente o fisco vai pedir para que você comprove essa benfeitoria. Agora, se a gente está falando de imóvel de 3, 4, 5 milhões, esquece, aí vai cair mesmo, você vai cair na malha e vai ter que comprovar a benfeitoria. Agora, se o valor for pequeno, tudo bem. Na pior das hipóteses, vai pagar com 5% de multa e mais os juros. E 50% de multa de ofício. 50% de ofício, 20% de mora e mais juros. Chega a 100% do valor. Ok? Você? Uma dúvida, né? Você falou dos imóveis abaixo de 25 mil. Eles não fora dessa... É porque o ganho de capital até 25 mil está isento. O ganho de capital até 25 está isento. Por exemplo, assim, você compra um imóvel por 15, vende ele por 24, você está isento. Eu entendo que sim. Você tem feito várias operações. Eu entendo que sim, porque até 25 está isento. Ele está isento, independente de qualquer condição. Não precisa se enquadrar em nenhum. O ganho de capital não é bem 25, é um número próximo a 25, ele está isento. 20 mil, até 20 mil está isento. Até 20 mil está isento. Ok? Podemos ir para o próximo? Agora eu vou falar de um outro assunto. Previdência Social e Aposentadoria. Daqui, quantos já são aposentados? Então, para não constranger, quantos aqui ainda estão pagando a Previdência Social? Então veja, é o momento agora de pensar um pouco na Previdência Social. Desde julho de 94, quando mudou a regra da Previdência, antigamente como era? Você pagava a vida inteira sobre um salário, o piso. Quando faltava 3 anos para você se aposentar, que a média era calculada pelos últimos 3 anos, você arranjava um amigo empresário, ele te registrava pelo teto. Média dos 3 anos pelo teto é teto. Aí você se aposentava com um valor bastante significativo. O senhor está rindo muito, hein? O senhor conhece essa história parecida, né? Mas era muito comum. Era muito comum. Desculpe a brincadeira. Era muito comum. Isso era muito comum. E a Previdência acordou em 94 para isso. Demorou uma porção de anos para acordar, mas acordaram. Então, a partir de 94, mudou a regra para cálculo da Previdência. Portanto, vocês precisam tomar muita atenção com isso, porque é um imposto. Mas esse você vai conseguir enxergar de volta, se estiver enxergando até lá. Senão você vai sentir. Mas esse você vai conseguir perceber que ele voltou, não vou dizer enxergar, mas perceber que ele voltou de alguma forma. Então, de julho de 94 mudou a regra. Por quê? Vai contar todas as suas contribuições entre julho de 94 até a data da sua aposentadoria. Até a data da sua aposentadoria. Antigamente eram os últimos 3 anos. Hoje pode ser 10, 15, 20, 25, 35 anos. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora de recolher a nossa previdência, porque se nós não fizermos isso, no momento mais difícil, quando a gente precisar de dinheiro para comprar Gardenal e Viagra, nós não vamos ter dinheiro para comprar o leite. Então, como é que vai ser feito agora? Peguei aqui um exemplo. Alguém se aposentaria em julho de 2004. Vai contar a média a partir de julho de 94. Então, esta pessoa vai ter o cálculo por 10 anos. Então, aqui nessa parte vermelha, tem uma outra parte que é um detalhe daqui. Então, tá lá. Cálculo do salário de benefício das 80 maiores contribuições. Então, vamos fazer uma conta. De julho de 94 a julho de 2004, 10 anos, 12 meses por ano, 120 meses. Desses 120 meses, descarta 20%, porque só vai calcular 80% maiores contribuições. Então, pega desses 120 meses, os 96 meses em que você recolheu mais. Daí tira a média do salário de contribuição.
Depois de feito esta conta, vai ser aplicado a tábua de mortalidade. Ou seja, você tem 55 anos no ano de 2005. Quem tem 55 anos em 2005 vai viver até os 74 anos, é o que diz o IBGE. Eu não sei se é não, não fica muito feliz não. Eu não sei como é que está. Então, sobre esse número, dependendo da sua expectativa de vida, a sua aposentadoria, ela vai ser deflacionada. Ou seja, quanto mais tempo você tem de expectativa de vida, menos você vai receber. Então, vamos fazer a seguinte conta. Se você pagar 10 anos pelo piso e 5 anos pelo teto, você nunca vai atingir o teto. Porque a média, vou fazer uma conta mais simples. Se você pagou 10 anos pelo piso e 10 anos pelo teto, para fazer uma conta simples, o teu salário de contribuição é o meio. 10 no mínimo e 10 no máximo é o meio. Pensa hoje se você vive com metade. Pensa hoje se você vive aí com 600, 800 reais, que é o que você vai estar recebendo. Então, o momento de você fazer esse investimento é hoje. Por exemplo, não é um estudo final, não é um estudo aprofundado sobre esse assunto. Quem está dos 15 anos de contribuição para frente, que já passou dos 15 anos, 15, 17, 18, 20 anos, o ideal é que ele comece a elevar ao máximo a contribuição, ao máximo que ele possa pagar. Mas não pense que o máximo é o piso, não, porque se for o piso você vai se aposentar muito mal. Então você que tem mais de 15 anos, vai para a Previdência Pública, junta tudo lá e paga o máximo possível para tentar se aposentar melhor. Se você está no começo da sua contribuição previdenciária, ou seja, até 15 anos, com certeza você é uma pessoa mais jovem. Um plano de previdência privado custa muito mais barato do que a previdência pública. Porque a previdência pública, se você tiver 1 ano de contribuição ou 34 anos, ela custa 31% se você for empresário e 20% se você for autônomo. A previdência pública, ela custa 20 ou 31, independente do seu tempo de contribuição. Já o plano de previdência privada, quanto antes você entra nele, muito menos você paga. Tem algum de vocês que é de previdência? Eu não sei, mas alguém que começa com 20 anos pagando, deve pagar em torno de 7, 8% do valor de benefício, não é isso? Então, quando você está no princípio, até 30 anos, você paga muito menos na previdência privada do que na previdência pública. Só que a previdência nós não gostamos, porque é imposto, a gente não quer pagar imposto, vou pagar sempre pelo piso. Mas não imagina daqui a 30 anos quando você vai precisar da previdência. E aí, se você pagou a vida inteira pelo piso, na hora de você se aposentar vai ser o piso. Não adianta mais aquilo que se fazia nos últimos 3 anos levar para o teto. Porque isso é uma média, ele não vai pesar na definição do teu salário, ou vai pesar muito pouco. E é um investimento que a gente faz para 30 ou 35 anos. Então, cuidem disso com muita atenção, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, mas cuidem disso. Sem contar com a tributação, que acima de 10 anos, ele vai reduzir a tributação na hora do resgate do benefício também. Na previdência privada. Então, a nova legislação aí permite isso daí, então tem uma vantagem muito superior. Então, veja, quem está no começo, faça um misto, previdência pública e previdência privada. Quem está mais ao fim, carrega o máximo possível na previdência pública. Não adianta, porque a previdência privada, para quem tem 50 anos, ela é impagável. Eu acho que quem entra com 50 para se aposentar aos 65 vai pagar mais ou menos as 2 vezes o valor do benefício. Então, não adianta. Pensem nisso com muito carinho, discutam, porque é um investimento para o momento mais difícil da nossa vida. Quando a gente tiver com 60, 70 anos, sem capacidade de trabalho muitas vezes e sem ter outra forma de sustento. Então, o momento de pensar é agora, nos filhos ou em nós mesmos. Aqui, estamos quase. Acho que isso é importante, que é cultural, isso daí nós temos que levar para os nossos filhos, netos e tudo mais.
tem que ser cultural. Começar com a contribuição na previdência privada, quanto mais cedo, para ter um benefício melhor lá na frente. Se nós não temos isso hoje, por algumas questões de previdência, algumas previdências que quebraram no passado, exatamente. Então, ficou desacreditado. Mas o sistema hoje está funcionando muito bem. O sistema hoje é muito mais seguro. Antigamente os Montepios, na verdade, eram generais que faziam os Montepios para conseguir ganhar dinheiro. Minha mãe perdeu algum dinheiro nisso. E a fiscalização que se tem em cima disso daí, tá? Antigamente não tinha nenhuma, né? Era tudo muito solto. Estamos quase chegando ao final, mas aqui falei de pessoa jurídica, lucro real, pessoa jurídica no lucro presumido, falei de pessoa física, mas não fiz aqui não tinha feito uma simulação. Falei de previdência também, mas não tinha feito uma simulação de como é que fica cada uma dessas realidades. Então aqui, eu peguei, não fiz pelo lucro real, fiz pelo lucro presumido. Então essas duas pessoas jurídicas eu fiz pelo lucro presumido. A previdência, para quem é empresário, ela custa 31%. 20% que a empresa paga por conta dela e 11% que ela retém de você, sócio daquela empresa ou prestador de serviço. Então ela custa 31%. O autônomo custa 20%. O autônomo é aquele que só trabalha para a pessoa física, porque se ele trabalhar para a jurídica, ele é autônomo, mas está retido na fonte. Então aqui eu fiz uma simulação na pessoa jurídica e na pessoa física. Aqui, nesse primeiro exemplo, alguém que receba 5 mil mês, que tenha uma despesa de salário, tem outros números, que se você fizer a conta não chega nisso. Porque eu coloquei aqui os principais números que a gente vai discutir, o restante está aqui dentro. Todos os impostos, previdência, eventuais benefícios que você pague para esse empregado, então está aqui embutido. Então, alguém que receba 5 mil, que pague lá uma recepcionista que ganhe R$500 e que opte na pessoa jurídica por pagar pelo piso da Previdência R$260, pagando todos os impostos, pagando tudo, no final do mês vai levar para casa R$3.488 se a empresa dele for tributada no lucro presumido. O mesmo raciocínio, só que aqui ele queria optar por um valor mais elevado de contribuição previdenciária. Esse camarada, ele vai, na hora de se aposentar, ele vai ter 2.600 de renda, e esse aqui vai ter 260. Ele vai levar para casa, no final do mês, R$2.470, sendo pessoa jurídica. Então, aqui, esse camarada está no início da contribuição e vai pagar uma previdência privada. Então, ele paga aqui no mínimo. Esse aqui já está mais para se aposentar, paga pelo máximo e não vai para a previdência privada. Vai levar menos dinheiro, mas em compensação ele está garantindo uma renda futura um pouquinho melhor na previdência pública. E aqui, o mesmo desenho, você sendo um autônomo. Porque o autônomo ele é obrigado a pagar sobre toda, eu acho que a grande maioria das pessoas não vem fazendo isso, todos os valores que o autônomo recebe têm que ser somados para a contribuição. Então, se você recebe R$3.000, você não pode estar pagando sobre R$300. Você tem que estar pagando sobre o teto, que não é 3.000, agora é 2.800. Aumentou agora recentemente, não tenho esse número de cabeça, mas tem que estar pagando sobre 2.800. Então, aqui eu estou considerando que ele está pagando pelo valor correto, ele recebeu 5 mil de renda, o teto era 2.600, então o autônomo levaria R$2.600 para casa. Nessa situação, 5 mil com esta verdade, os dois estão pagando pelo teto da Previdência, é mais vantajoso ser pessoa física. Ele leva 200 paus a mais para casa no final do mês. Então, R$5.000, você quer fazer uma pergunta? Não? R$5.000, o melhor seria como pessoa jurídica pagando no piso previdenciário, que pode não ser a melhor alternativa. Quem recebe R$15.000 tendo a mesma realidade, os 500, o piso, o teto, como autônomo, veja que a tributação como pessoa jurídica é extremamente mais interessante do que com pessoa física.
Como pessoa física, pagando tudo, ele vai levar 9.900 para casa ao final do mês. E como pessoa jurídica, pagando todos os impostos, ele vai levar R$12.300, pagando pelo piso. E se ele quiser também contribuir pelo teto para ficar na mesma situação, ele vai levar R$11.300. Vai levar aqui R$1.400 a mais, tendo também uma garantia previdenciária bastante interessante no futuro, pois não? A pessoa jurídica, quando ele vai declarar esse valor para a pessoa física, ele não paga os 20%? Não. Não, porque eu estou definindo aqui que o prolabore dele é 260. Ele vai tirar 260 de prolabore e os R$12.100 aqui ele vai tirar como distribuição de lucro, que é isento na declaração, é isento de retenção na fonte, distribuição de lucro, desde 96, é isento de imposto de renda na fonte, é isento de imposto de renda na declaração, na declaração da pessoa física, é isento, não paga nada a distribuição de lucro, desde que suportada pela sua contabilidade. Tem que estar suportada em contabilidade. Não estou dizendo que pagando tudo, fazendo uma simulação muito simples, mas mostrando que a pessoa jurídica ele já pagou lá dentro, então seria tributado. Exatamente, por isso que não é tributado. Então veja, para quem ganha R$5.000 e quer contribuir pelo teto da Previdência, tanto faz pessoa física ou jurídica, a diferença é muito pequena. Só que na jurídica, para quem está no começo, ele pode optar pelo prolabore mínimo e acabaria levando, vamos dizer, essa diferença aqui dos R$1.000, ele certamente pode fazer um tremendo plano de previdência. Se ele contribuísse com R$1.000 por mês, ele teria aí, estando até os 30 anos, ele teria por volta de uns 7, 8 mil de benefício, de salário de benefício, né? Vocês combinaram, né? Porque ele é da Previdência? Não, ele comentou aqui. Não, mas seria um excelente negócio para quem está no começo. Para quem está no final, não tem muita vantagem um ou outro. Agora, quando você compara para quem tem uma receita de R$15.000, indiscutivelmente a pessoa jurídica é mais negócio. Lucro real ou presumido é a segunda parte da conta que vocês vão ter que fazer. A primeira seria essa. Quando é o momento de você sair da física e virar jurídica? Pois não? A pessoa física também poderia ter essa opção de fazer uma contribuição menor também? Não, pela regra não, porque pela regra da Previdência, você, o autônomo, ele tem que contribuir com a soma de todos os valores que ele tenha recebido. Estou falando aqui de recebimentos de comissão, honorários. Se você estiver falando de 15 mil de aluguéis, é outra história, tá? Falando aqui, comissões, honorários, salários, esse tipo de renda, não aluguéis. Aluguéis não se enquadra nesse item da Previdência, não se enquadra. Tá? A regra, eu acho que isso não ficou claro, eu acho que é bom, interessante repetir. Se um autônomo que trabalha para várias pessoas, recebe comissão de várias pessoas físicas, ao final do mês ele recebe R$5.000, 5 mil não vou dizer 5 mil, recebe R$2.000, ele não pode pagar a contribuição previdenciária sobre R$300. Ele não pode. Ele tem que pagar sobre R$2.000. Essa é a regra da Previdência. Está cheio de gente que recebe mais e está pagando pelo piso. Além dele estar dando um tiro no pé, porque vai receber a Previdência pelo mínimo, ele também pode ser cobrado na diferença pela Previdência, com multa e juros e tudo mais. Não acredito que seja, porque bem ou mal ele está se prejudicando na hora de aposentar. O prejuízo é dele mesmo, então não acredito que isso aconteça. Mas você está errado se você estiver recolhendo pelo piso. Tá? Então, a gente vai deixar de ter um benefício futuro na hora de aposentar. Além de receber, por isso, o governo não vai cobrar, ele fala, vou ter que pagar. Por isso que eu acho que a Previdência não vai se preocupar muito com isso. Você está pagando menos, recebe menos. Mas teoricamente, você está sujeito, se você vem recolhendo sobre 300, por exemplo, recebeu 2.000 e recolhe sobre 300, amanhã ou depois pode ser cobrado os 20% sobre os 1.700 que você deixou de pagar. Então, cuidado com isso, vale a pena a preocupação. Essa parte aqui eu vou passar porque eu falo de ISS em São Paulo, então eu passo até porque também o meu horário acho que já está excedendo um pouquinho.
Rapidamente sobre ITCMD e ITBI. O ITCMD, Imposto sobre Transmissão de Causa Morte e Doação, é um imposto de natureza estadual. A alíquota é de 4%, ele também tem uma isenção de aproximadamente 20 mil e uns quebradinhos, até 29 mil, se não me engano, ele está isento de pagar o ITCMD. Causa mortes e doações. Imóveis até 29 mil doados, acho que ele está isento. Tem por volta de 29 mil reais. E temos também o ITBI, que é um imposto sobre transmissão de bens imóveis, que ele vai de 0,5% a 2% do valor transacionado. Quanto maior, 2,5%? É 2,5%. Aqui, né? São Paulo é 2%. São Paulo é 2%. Aqui ele é estadual, ele é 4% no estado inteiro. Esse aqui, então, aqui em Sorocaba, ele vai ter 2,5%. Sabe por quê? Porque a qualidade de vida aqui é muito maior do que de São Paulo. Nós temos os condomínios que são fantásticos. E nós temos alguns corretores aqui que podem estar oferecendo para você. E o financiamento já sai daqui. Eu moro em Mogi das Cruzes. Também é muito gostoso. Eu estou a 40 minutos de Bertioga, a 50 minutos de São Paulo. A gente diz lá que São Paulo é o nosso quintal. Aqui você tem o São Bento, bastante. São Bento do Marrom, ver o Papa. Bom, aqui rapidamente também algumas obrigações que as pessoas jurídicas estão sujeitas. A declaração de imposto de renda é anual. Se você não entrega a multa, começa em R$500. DCTF não é mais trimestral, agora é semestral. A multa também, quando você não entrega, começa em R$500 por mês de atraso. 2 meses de atraso, R$1.000 de multa. DACOM trimestral esse ano, a multa era 5 mil até o ano passado, esse ano passou para R$500 de multa mínima, também por mês de atraso. DIMOB, isso aqui foi um Deus nos acuda. Um erro de digitação. Pode falar, é 500, R$500? Deveria ser. Ah, bom, mas é 5 mil, né? É 5 mil. Deveria ser 500. Você me assustou, falei, poxa vida. Então, a DIMOB, não, é que a DCTF era 5 mil também, a DACOM também era 5 mil. Aí que reduziram a DACOM, mas mantiveram a DIMOB. E o DOI? Se você deixa de entregar, também dói para chuchu no bolso, é 500 paus, né? E a declaração de imposto de renda. Essas aqui são, em regras gerais, as obrigações federais que as empresas são obrigadas a cumprir. O período em que você tem que entregar, veja que o DOI é por operação R$500, né? Coitado do cartorário, se ele esquecer 2, ele R$1.000 ele tem que pagar de multa. Ele não esquece isso nunca. Multas. Dói. Convido a todos os senhores para visitarem a página da nossa empresa, www.deltabrasil.com.br. Lá nós, a Delta Brasil é uma empresa de contabilidade, lá em São Paulo. Nós estamos aqui em apoio ao CRES, essa iniciativa brilhante da diretoria, de todos os seus delegados, de todo o CRES, isso é fantástico, aproveitem muito. Então a gente vem aqui e visitem a nossa página, lá nós temos sempre legislação atualizada, não vendemos essa informação, o acesso é gratuito, mas aqui é só para vocês conhecerem um pouquinho da nossa página. O link do Banco Real não está aqui, nós não somos patrocinados pelo Banco Real, embora sejamos clientes. E visitem a nossa página, qualquer dúvida, eu também muito obrigado por terem me ouvido até agora. Se alguém tiver alguma dúvida, podemos falar depois ali no café, ou aqui mesmo, se for permitido. E muito obrigado mais uma vez, espero encontrá-los novamente em breve. E aqui, meu telefone, meu e-mail e o site da nossa empresa. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem consultar, podem ligar, podem. Eu garanto que respondo todos os e-mails. Não garanto atender todos os telefonemas, porque muitas vezes a gente não está disponível. Então o e-mail é o mecanismo mais fácil. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar lá, pode falar que a gente vai responder com muito prazer. Muito obrigado.